Sasori assassinou um Kazekage, transformou pessoas em marionetes, abandonou a própria vila, entrou para Akatsuki e, em busca daquilo que chamava de arte eterna, chegou ao ponto de destruir o próprio corpo. Mas, no fim da vida, o maior marionetista da Vila da Areia não foi derrotado por uma arma, por um veneno ou por uma técnica secreta. Sasori foi derrotado por um abraço. O abraço dos mesmos pais que passou a infância inteira esperando. Porque antes de ser um criminoso de rank S, antes de vestir o manto da Akatsuki e antes de transformar pessoas em ferramentas, Sasori era apenas uma criança. Uma criança que perdeu cedo demais tudo aquilo que amava e passou o resto da vida tentando criar alguma coisa que nunca pudesse abandoná-lo. Esta é a história de Sasori da Areia Vermelha, o garoto que tentou transformar a própria dor em uma arte eterna. A história de Sasori começa em Sunagakure, a vila oculta da areia, um lugar construído no meio do deserto, onde os shinobi aprendiam cedo que sobreviver era mais importante do que demonstrar fraqueza. Sasori nasceu dentro desse mundo, mas nos primeiros anos de vida ainda tinha aquilo de que qualquer criança precisava. Um pai, uma mãe e uma casa para onde os dois deveriam voltar depois de cada missão. Só que o mundo ninja raramente permitia finais felizes. Durante uma batalha, os pais de Sasori foram mortos por Sakumo Hatake, o lendário canino branco da Folha, e pai de Kakashi Hatake. Sasori era jovem demais para compreender completamente o que tinha acontecido. Para ele, seus pais não estavam mortos. Eles apenas estavam demorando, e por isso ele esperou. Esperou que atravessassem novamente a porta de casa, esperou ouvir suas vozes, sentir o toque das mãos deles e principalmente receber um abraço. Mas os dias passaram e seus pais nunca voltaram. Depois dessa perda, Sasori ficou sob os cuidados de sua avó, Chiyo, uma das maiores especialistas em venenos e marionetes de toda a história de Sunagakure. Vendo a tristeza do neto, ela decidiu ensiná-lo a controlar bonecos com linhas de chakra. No começo, aquilo parecia apenas uma distração feita de madeira, mecanismos e peças movimentadas pelos dedos, mas Sasori demonstrou um talento extraordinário. Ele não apenas aprendia a controlar marionetes, ele entendia como elas funcionavam, percebia suas limitações e ainda criança já imaginava como poderia torná-las melhores. Só que suas primeiras grandes criações não foram feitas para lutar, foram feitas para preencher um vazio. Usando as próprias lembranças, Sasori construiu duas marionetes, uma com o rosto de seu pai e outra com o rosto de sua mãe. Depois, controlou os braços dos dois bonecos e fez com que eles o abraçassem. Por alguns instantes, talvez tenha conseguido imaginar que sua família estava reunida novamente, mas aquelas marionetes não possuíam calor, não podiam conversar com ele e não podiam dizer que tudo ficaria bem. Não importava o quanto Sasori puxasse os fios, aquele abraço nunca seria verdadeiro. Foi ali que ele começou a aprender uma verdade cruel. Uma marionete podia copiar a aparência de alguém e repetir seus movimentos, mas nunca conseguiria substituir sua alma. Sasori acabou abandonando os bonecos de seus pais, que permaneceram com Chiyo, a dor que deu origem àquelas marionetes, porém nunca desapareceu. Ela apenas mudou de forma. Conforme crescia, Sasori se tornava cada vez mais habilidoso. Ainda muito jovem, já havia superado marionetistas muito mais experientes, e algumas de suas criações começaram a ser utilizadas por outros ninjas da vila. Karasu, Kuroari e Sanshou. Marionetes que anos depois seriam herdadas por Kankuro, haviam sido construídas originalmente por Sasori. Durante a Terceira Grande Guerra Ninja, seu talento passou a ser conhecido também no campo de batalha. Suas marionetes eliminavam inimigos com tamanha eficiência que o sangue derramado sobre o deserto parecia mudar a cor da própria areia. Foi assim que nasceu o nome Sasori da Areia Vermelha. Só que a guerra também mudou a maneira como ele enxergava suas criações. Para Sasori, uma marionete comum ainda era limitada. Um boneco de madeira podia carregar armas, receber veneno e ser reconstruído, mas não conseguia utilizar o chakra que possuía em vida, reproduzir um ninjutsu especial ou preservar uma Kekkei Genkai. Sasori queria criar algo superior, uma obra capaz de conservar não apenas a aparência de uma pessoa, mas também suas habilidades. Foi então que ele começou a experimentar com corpos humanos. Na expansão do anime, essa transformação é mostrada através de Komushi, um dos poucos jovens que chegaram a se aproximar dele. Depois de perder um braço, Komushi recebeu uma prótese criada por Sasori, mas acabou morrendo após entrar em contato com um de seus venenos. E Sasori fez algo que ninguém ao redor dele poderia aceitar. Transformou o corpo do rapaz em uma marionete humana. A partir daquele momento, as pessoas deixaram de ser pessoas e passaram a ser matéria-prima. Sasori havia encontrado uma forma de preservar um corpo para sempre, mas para fazer isso precisava primeiro retirar tudo aquilo que o tornava humano. Naquela época, Sunagakure era liderada pelo terceiro Kazekage, um homem considerado o Kazekage mais poderoso da história da vila. Sua principal habilidade era o estilo magnetismo, que permitia controlar a temida areia de ferro. Ela podia se transformar em lâminas, agulhas, blocos gigantescos e estruturas capazes de atacar e defender ao mesmo tempo. Para o marionetista, aquela técnica era ainda mais perigosa, porque a areia podia entrar nas articulações dos bonecos e bloquear completamente seus movimentos. Sasori, porém, não enxergava o terceiro apenas como o líder de sua vila. Ele enxergava uma obra-prima em potencial. Os detalhes do confronto nunca foram mostrados por completo. Sabemos apenas que Sasori atacou o Kazekage secretamente e que a batalha não foi fácil. Ainda assim, Sasori venceu, assassinou o próprio líder de Sunagakure, escondeu seu corpo e transformou o Kazekage mais poderoso da vila em uma marionete humana. Essa se tornaria a favorita de toda a sua coleção, porque diferente de um boneco comum, ainda conseguia utilizar o estilo magnetismo
magnetismo e controlar a areia de ferro. Sasori não havia apenas matado um Kazekage, ele havia transformado um dos maiores símbolos de Sunagakure em sua propriedade. O desaparecimento do terceiro mergulhou a Vila da Areia em uma crise. Equipes foram enviadas para procurá-lo, recursos foram desperdiçados e durante anos, ninguém soube o que realmente tinha acontecido. Enquanto isso, Sasori abandonava a vila aos 15 anos e por volta desse período, realizou sua transformação mais radical. Se pessoas podiam se tornar marionetes, por que ele continuaria preso a um corpo humano? Um corpo envelhecia, adoecia, sentia dor, cansava e inevitavelmente morria. Sasori então retirou quase tudo aquilo que ainda o tornava humano. Órgãos, músculos e o próprio corpo natural foram substituídos por madeira, metal, armas e mecanismos. Apenas uma parte permaneceu viva, um pequeno núcleo em seu peito, onde estavam concentrados seu chakra, sua consciência e o último fragmento de sua humanidade. Enquanto aquele núcleo permanecesse intacto, Sasori poderia trocar de corpo, se reconstruir e conservar para sempre a aparência que tinha quando abandonou a vila. Sasori havia transformado a si mesmo em sua maior marionete. Depois de se tornar um ninja renegado, Sasori chamou a atenção da Akatsuki. Em material complementar da franquia, Conan o confronta e o obriga a entrar para a organização depois de derrotá-lo. Foi assim que Sasori passou a vestir o manto negro com nuvens vermelhas. Seu primeiro parceiro foi Orochimaru, e a combinação fazia sentido, porque os dois estavam obcecados por vencer a morte. Orochimaru buscava trocar de corpo para prolongar a própria existência, enquanto Sasori havia abandonado o corpo para se transformar em uma obra que jamais envelheceria. Depois que Orochimaru deixou a organização, Sasori recebeu um novo parceiro, Deidara, e assim nasceu a dupla artística da Akatsuki. Os dois, porém, possuíam ideias completamente opostas. Para Deidara, a verdadeira arte existia apenas por um instante, como uma explosão, um momento de beleza que desaparecia imediatamente. Para Sasori, isso era absurdo. A verdadeira arte precisava permanecer, atravessar gerações e ser eterna. Um criava explosões que desapareciam em segundos, enquanto o outro criava corpos que deveriam durar para sempre. オイラの芸術にふさわしい相手だ。なんだ、あの爆発が芸術だってのか。芸術ってのは長く美しく後々まで残っていくもの。永久の美こそが芸術だ。 Mais de 20 anos depois de abandonar Sunagakure, Sasori retornou à terra natal, mas não voltou como filho da vila. Voltou como membro da Akatsuki. A missão, ao lado de Deidara, era capturar Gaara, o quinto Kazekage e Jinchuriki do Shukaku. Depois que Gaara foi derrotado, Kankuro partiu em perseguição e tentou enfrentar Sasori utilizando Karasu, Kuroari e Sanshou. Só existia um problema. Todas aquelas marionetes haviam sido construídas pelo próprio Sasori. Ele conhecia cada arma escondida, cada mecanismo e cada ponto fraco. Era como tentar derrotar um ferreiro usando uma espada produzida pelo próprio ferreiro. Sasori destruiu os bonecos de Kankuro, envenenou o rapaz e o deixou para morrer. Sakura, porém, conseguiu analisar a substância, produzir um antídoto e salvar sua vida. Pouco depois, ela seguiu até o esconderijo da Akatsuki ao lado de Chiyo, e Sasori ficou para enfrentar duas pessoas, Sakura Haruno e sua própria avó. Quando Sakura e Chiyo entraram no esconderijo, não encontraram o verdadeiro rosto de Sasori. Encontraram Hiruko, uma grande marionete que funcionava como armadura, e dentro da qual Sasori permaneceu escondido durante anos. Hiruko possuía uma cauda mecânica semelhante ao ferrão de um escorpião, além de lâminas, agulhas e projéteis cobertos por veneno. Sasori podia atacar sem expor o próprio corpo, mas Chiyo conhecia a maneira como o neto lutava. Ela conectou linhas de chakra ao corpo de Sakura e passou a movimentá-la como uma marionete humana. Com a velha mestra guiando seus movimentos, Sakura conseguiu evitar os ataques de Hiruko até encontrar uma abertura. Com um único golpe, destruiu a armadura e dos destroços surgiu um jovem de cabelos vermelhos. Chiyo ficou paralisada. Mais de 20 anos tinham se passado desde que Sasori abandonou a vila, mas o rosto de seu neto continuava praticamente o mesmo. Foi então que Sasori revelou sua próxima arma, a marionete do terceiro Kazekage. Naquele momento, o mistério que assombrou Sunagakure durante anos finalmente foi resolvido. O terceiro não tinha abandonado a vila e não havia desaparecido durante uma missão. Ele havia sido assassinado por Sasori, e seu corpo agora era controlado como um boneco. Por ser uma marionete humana, ainda conservava o estilo magnetismo. Sasori podia utilizar areia de ferro e havia misturado seu veneno às partículas metálicas, o que significava que um único arranhão poderia decidir a batalha. A areia se transformava em blocos gigantescos, estruturas pontiagudas e uma chuva de projéteis disparados em alta velocidade, além de poder entrar nas articulações das marionetes de Chiyo e impedir seus movimentos. Para responder, Chiyo invocou duas marionetes especiais, mãe e pai. Eram as primeiras criações de Sasori, os mesmos bonecos que ele havia construído durante a infância. Por alguns instantes, o passado inteiro daquele garoto estava novamente diante dele. Sasori, porém, não demonstrou emoção. A areia de ferro bloqueou os mecanismos das duas marionetes, mas Sakura já começava a entender o padrão dos ataques. Ela deixou de depender
depender completamente dos movimentos de Shio, passou a antecipar Sasori e usou o próprio corpo como isca. Quando ele acreditou que finalmente havia acertado a jovem, Sakura reuniu toda a sua força e destruiu a marionete do terceiro Kazekage. Sasori tinha perdido sua obra favorita, mas ainda não havia revelado sua verdadeira arma, o próprio corpo. A capa da Akatsuki caiu e Shio percebeu que quase nada daquele jovem continuava humano. 暁に入った時のいざこざ以来だ。いつだったかな。昔のままじゃ。 Havia armas escondidas em seus braços, lâminas giratórias, cabos e um ferrão mecânico ocupando o espaço onde deveriam existir seus órgãos. De suas mãos, Sasori podia liberar jatos de fogo fortes o suficiente para derreter rochas. Como as partes eram conectadas por fios de chakra, mesmo quando Sakura destruía seu corpo, ele conseguia simplesmente reunir as peças novamente. Sasori não sentia dor, não sangrava e não se cansava. Apenas o núcleo em seu peito permanecia vivo. Shio então revelou sua maior técnica, a coleção das 10 marionetes de Shikamatsu, 10 obras lendárias controladas ao mesmo tempo, uma por cada dedo. Sasori observou aquele pequeno exército e respondeu utilizando sua técnica máxima, a técnica vermelha secreta, performance das 100 marionetes. De uma coleção com quase 300 marionetes humanas, Sasori convocou 100 de uma única vez. Eram 100 corpos, 100 armas e 100 conjuntos de lâminas envenenadas funcionando como extensões da própria vontade dele. Sasori chegou a afirmar que já havia derrubado uma nação inteira utilizando aquela técnica. A batalha se transformou em uma guerra particular. De um lado, as 10 marionetes de Shio trabalhavam em perfeita combinação. Do outro, os números esmagadores de Sasori ocupavam todo o campo. Sakura destruía os bonecos que atravessavam a defesa. Shio movimentava suas criações com a experiência de uma vida inteira e lentamente, a quantidade de marionetes de Sasori começou a diminuir. Shio encontrou uma oportunidade, utilizou uma esfera de selamento e prendeu o corpo do neto contra uma parede. Por um instante, parecia que tudo tinha acabado, mas o selo não atingiu o núcleo. Antes de ser imobilizado, Sasori havia transferido sua parte viva para outra marionete com a própria aparência e atacou Shio pelas costas. Sakura percebeu o movimento, entrou na frente da espada e foi atravessada no lugar da velha. Sasori acreditava que ela morreria. Mesmo que sobrevivesse ao ferimento, o veneno na lâmina terminaria o trabalho. Mas enquanto ele se preparava para atacar novamente, Shio movimentou mãe e pai uma última vez. As duas marionetes avançaram por lados opostos e atravessaram o núcleo de Sasori. Os braços do boneco se fecharam ao redor dele, formando uma imagem que lembrava um abraço. O mesmo abraço que Sasori havia tentado recriar durante a infância. Só que, dessa vez, ele não puxava os fios. Mesmo com o núcleo destruído, Sasori permaneceu consciente por alguns instantes. Antes de morrer, revelou que possuía um espião infiltrado entre os homens de Orochimaru e marcou um encontro na ponte Tenki. Essa informação daria início à próxima grande missão do Time Set, mas existe um detalhe ainda mais importante sobre sua morte. Segundo Shio, Sasori poderia ter evitado o último ataque. Ele percebeu a aproximação das marionetes e ainda assim não desviou. Depois de passar a vida inteira tentando eliminar os próprios sentimentos, alguma coisa dentro dele reagiu ao ver os pais novamente. Sasori não foi simplesmente derrotado por mãe e pai. Em seu último instante, permitiu que os dois o alcançassem. O homem que transformou o corpo em madeira, a dor em silêncio e pessoas em ferramentas morreu exatamente no lugar onde a criança dentro dele sempre quis estar, nos braços dos pais. A morte, no entanto, não foi o fim de Sasori. Durante a preparação para a Quarta Grande Guerra Ninja, Kabuto utilizou o Edo Tensei para trazer diversos membros da Akatsuki de volta. Entre eles estava o marionetista da Areia Vermelha, e existia uma ironia cruel naquela ressurreição. Durante toda a vida, Sasori destruiu o próprio corpo para alcançar a eternidade. Agora, através do Edo Tensei, finalmente possuía um corpo que se reconstruía sozinho, não envelhecia, não apodrecia e não podia ser destruído por meios comuns. Ele havia alcançado exatamente aquilo que sempre desejou, mas retornou sem sua coleção, sem o terceiro Kazekage, sem seus venenos e sem o corpo mecânico que aperfeiçoou durante anos. No campo de batalha, Sasori encontrou novamente Kankuro, o mesmo garoto que havia derrotado facilmente no passado. Só que dessa vez, Kankuro estava mais experiente e carregava uma marionete bastante especial, o próprio corpo mecânico de Sasori. Depois da morte do Akatsuki, Kankuro recuperou aquela estrutura e passou a utilizá-la como arma. Assim, Sasori foi obrigado a encarar a própria
própria criação nas mãos de uma nova geração. Mas o verdadeiro fim do confronto não aconteceu pela força, aconteceu através de uma conversa. どういうことだ。糸の手応えがない。サソリ、あんたの戦いぶりは、あんたの強さはそこに魂があったからだ。あんたはかつて人形になり魂を消そうとしたが消しきれなかった。あんたの作った区別にこそ朽ちることのない魂が宿ってる。それが俺には分かる。しかし今のあんたは生身だが、本物の区別になり下がったただの人形だ。あんたは区別を操る一流の忍びだった。誰かに操られるようなゲスじゃなかったはずだぜ。あんたにもあんたを操ってる兜にもこっちは意地でも負けらんねえ。後世の創演者がいてこそな。勘九郎、なんだ。父と母の区別をお前に託す。そしてお前が死ぬ時はさらに次の者に託す。あの2体は。もちろん分かってる。 Sasori acreditava que o Edo Tensei finalmente havia lhe dado um corpo eterno. Kankuro, porém, mostrou uma forma diferente de enxergar a eternidade. Sasori não precisava preservar o próprio corpo, porque já havia colocado parte de si em cada criação. Karasu, Kuroari, Sanshou, mãe e pai, e até o corpo mecânico que Kankuro utilizava naquele momento. Enquanto suas obras continuassem existindo e fossem transmitidas para novos marionetistas, uma parte de Sasori continuaria viva no mundo. Pela primeira vez, ele entendeu que a verdadeira eternidade não estava em impedir a própria morte. Estava em deixar alguma coisa para as próximas gerações. Sasori confiou mãe e pai a Kankuro, pediu que as duas marionetes fossem entregues à geração seguinte, e ao abandonar o arrependimento que ainda o prendia ao mundo, sua alma finalmente encontrou paz. Antes de encerrarmos, existem alguns detalhes sobre Sasori que ajudam a completar sua história. O nome Sasori significa literalmente escorpião, e praticamente todo o conceito do personagem gira ao redor desse animal. A cauda de Hiruko lembra um ferrão. Seu corpo verdadeiro também possui um grande cabo semelhante à cauda de um escorpião. Ele utiliza venenos, vive no deserto e ainda nasceu no dia 8 de novembro, o que faz com que seu signo também seja escorpião. Curiosamente, ele faz aniversário no mesmo dia que Masashi Kishimoto, o criador de Naruto. Sasori morreu aos 35 anos, mesmo que seu corpo conservasse a aparência que tinha durante a adolescência. Ele media 1,64 m, pesava 47,3 kg e possuía tipo sanguíneo AB. Seu talento apareceu muito cedo. Tornou-se Genin aos 7 anos, Chunin aos 8 e antes de abandonar Sunagakure, alcançou a patente de Jonin. Depois disso, passou a ser classificado como ninja renegado de Rank S. Durante a carreira oficial, completou 72 missões, 5 de Rank D, 12 de Rank C, 16 de Rank B, 29 de Rank A e 10 de Rank S. Na época da luta contra Sakura e Shio, Sasori possuía 298 marionetes humanas em sua coleção e conseguia controlar 100 ao mesmo tempo. Seu hobby era remodelar as próprias criações. Ele nunca considerava uma obra realmente terminada e continuava instalando armas, aperfeiçoando mecanismos e modificando os bonecos. E sua frase favorita resumia tudo aquilo em que acreditava: beleza eterna. Sasori passou a vida inteira tentando se transformar em uma obra que jamais desapareceria. Mas talvez a parte mais trágica de sua história seja perceber que, por trás das armas, dos venenos e das centenas de marionetes, ainda existia o mesmo garoto esperando os pais voltarem. Ele tentou substituir o amor por controle, a dor por madeira e a própria humanidade por mecanismos. Mas Sasori não encontrou a eternidade preservando o próprio corpo. Encontrou a eternidade naquilo que deixou para os outros. Agora eu quero saber a sua opinião. Sasori foi apenas um criminoso que transformou pessoas em ferramentas ou também foi uma das maiores vítimas das guerras do mundo ninja? Deixe sua opinião nos comentários. E para conhecer a história completa de outros personagens de Naruto, inscreva-se no canal. Porque este foi apenas o primeiro dossiê Shinobi do Nexum e ainda existem muitas histórias escondidas no mundo ninja.